Oi pessoal, eu sou o Dorimê, BCC020, e hoje eu vou apresentar a vocês a camada de rede. A gente vai ter que no nosso modelo, a camada de rede vai ser uma construção acima das camadas anteriores. E os assuntos que eu vou abordar vão ser o endereçamento, como funciona o endereçamento para essa camada, e a aplicação dessa camada, que é o roteamento, um conceito novo introduzido para essa camada, que é justamente o objetivo dela. Para fechar, a gente vai ter também um exemplo prático. Então, vamos começar pela camada de rede. No modelo OSI, a camada de rede vai ser a quinta camada, logo acima da camada de enlace. E o que a gente tinha garantido até então era que a gente conseguiria transportar pacotes para aparelhos, hosts, da mesma rede. O que essa camada vai introduzir é que a gente vai conseguir transportar pacotes entre os sistemas finais da rede. Ou seja, com essa camada a gente consegue construir a infraestrutura que permite a comunicação entre redes distintas. A gente vai conseguir encaminhar um pacote, ele não vai mais morrer em uma rede, aí vai conseguir encaminhar o pacote para redes externas, estabelecer a comunicação entre redes distintas. E para isso, ele vai utilizar do endereçamento lógico, essa camada. Que anteriormente que a gente tinha que o endereçamento, ele era associado a uma peça física do computador, que era a placa de rede. Era o MAC address. O MAC address era uma coisa muito difícil de se trabalhar. O que a gente vai ter agora é que o endereçamento lógico vai introduzir um endereço algorítmico, que vai ser estabelecido de acordo com o protocolo. E ele não vai mais ser associado a uma peça física, mas sim a uma estrutura virtual, que é a nossa interface de rede. Inclusive, um computador ele pode ter mais do que uma interface de rede. Para dar um exemplo, uma introdução visual, vamos tentar encaminhar um pacote de um computador em uma rede para outra. Nesse caso, esse computador aqui vai consultar sua tabela interna de IP e ele vai ver que o pacote não está, o pacote de endereço final não está na mesma rede que ele. Então, ele vai encaminhar o pacote para uma coisa que todos os aparelhos na rede vão ter, que é o Default Gateway. No caso, o Default Gateway dele vai ser o roteador. O roteador vai realizar a mesma pergunta. Esse host, esse endereço, está na minha rede? Ele vai perceber que não. Como não está, ele vai encaminhar o pacote para o Default Gateway dele, que no caso vai ser o provedor de internet. Então a gente pode perceber um comportamento aqui. Geralmente, o Default Gateway vai ser uma rede mais abrangente, que vai permitir com que a gente se conecte a mais hosts. E esse comportamento, sempre que esse pacote, um aparelho dá um erro em endereçar um pacote, ele encaminha para o seu default gateway, a gente chama isso de hop. Então a gente vai perceber que o pacote ele vai dar um hop, dois, três, ele vai dando hop até ele conseguir chegar no endereço de destino. Outra coisa que é interessante dizer é que, por mais que o pacote tenha ido por um caminho, não necessariamente ele vai voltar para o mesmo caminho. Nesse exemplo aqui, na verdade, a gente vê que só existe uma rota possível, né? Então, sim, ele vai voltar. Mas, como as redes geralmente são coisas muito complexas, a gente não tem essa garantia. Então, a gente vai ver como funciona esse endereçamento novo, né? O endereçamento lógico. E o endereçamento lógico, um exemplo dele é o nosso velho conhecido, o endereço IP. Nesse caso, o endereço IPv4, que é uma estrutura bastante simples. É um inteiro de 32 bits, ou a gente pode ter a notação usual dele, que é a mais legível, pode-se dizer, de 4 números decimais, que vão de 0 a 255. Outra notação que é bastante útil é a de 4 octetos, ou seja, o IPv4 é formato de 4 bytes. Isso vai ser importante para esse conceito das máscaras de subrede, que, como a gente observa aqui no endereço IPv4, ele foi introduzido nos anos 80 e foi adotado massivamente. E o que aconteceu foi que naquela época não se previa, como a gente parando para pensar, né? O endereço IPv4, como ele tem 32 bits, ele pode endereçar até 4,2 bilhões de endereços diferentes. Se você for parar para pensar, é uma quantidade muito pequena. A internet não funcionaria com essa quantidade de endereços diferentes. Então foi necessário criar uma forma de tirar mais de uma estrutura que já existia. E é aí que entra as máscaras de subrede. A máscara de subrede então vai ter esse papel, né? De pegar um IP e separar ele em rede e em host. Ou seja, a máscara de subrede vai dizer pra gente quantos bits pertencem à rede e quantos bits pertencem ao host. Vai conseguir separar esse endereçamento.
A gente pode observar aqui, no exemplo da KSC, que a gente tem esse endereço inicial, em 192.0.0.1, e essa máscara de subrede, 255.255.255.0. Nesse caso, não vai ser tão útil para a gente adotar a visão legível. É melhor a gente pensar nisso como 4 octetos. Se a gente pensar como 4 octetos, a gente vai ter que essa máscara de subrede, ela vai ter todos os 24 primeiros bits setados. Então ela vai ser 1 nos 3 primeiros bytes. E o seu último byte vai ser completamente de zeros. Para a gente conseguir fazer essa operação, é mais simples do que parece, de separar um IP em rede e em host. A gente simplesmente pega a máscara de subrede e faz um bitwise end, essa operação é chamada de bit masking, com o endereço inicial. Outra anotação que a gente pode dar para isso também é essa daqui, de barra a quantidade de bits que pertencem à rede. Então, quando fizermos essa operação do bitmasking, vamos perceber que apenas o 1 está endereçando o host e o resto está endereçando a rede. Então, seria a rede 192.0.0, host 1. Essa anotação aqui permite a gente acessar mais rapidamente os bits, né? Sem precisar fazer conta. Que no caso, nós teríamos aqui que esse IP tem 24 bits separados para a rede e os restantes, os 8 restantes, endereçam o host. Então, agora vamos ver como funciona o roteamento, né? Que é justamente o objetivo dessa camada. Que nós vamos ter aí, então, redes extremamente complexas, até difíceis de visualizar, mas como a gente vai fazer para navegar entre elas? A gente precisa de uma forma algorítmica, automática, de fazer esse navegamento. E é aí que entra o roteamento de pacotes, ou aquele encaminhamento que a gente já viu anteriormente. O roteamento ele vai ser uma operação feita pelo roteador, utilizando sua tabela interna de roteamento. E, basicamente, ele vai pegar a sua máscara de subrede em todos os pacotes que passarem por ele, ele vai observar. Esse pacote pertence à mesma rede que eu? Se esse pacote pertence à mesma rede que eu, ele está endereçado para um computador que deveria estar na minha rede, então eu devo conseguir contar direto. Aqui nós temos duas possibilidades. Eu vou mandar o pacote. Se eu mando e recebo uma resposta, é porque o host existe e o pacote foi encaminhado com sucesso. Caso o pacote seja enviado e eu não obtenha a resposta, significa que, muito provavelmente, esse host não existe. Caso o roteador observe que o pacote não está nem na mesma rede, ele vai indicar ao seu default gateway, que vai ser uma rede mais abrangente. E aí a gente vai ter esse comportamento aqui repetidamente, vai encaminhando o seu pacote. Então torna-se trivial a gente perceber se existe uma forma do nosso computador alcançar um host. Se um pacote, a gente obter uma resposta dizendo que o host não existe, é porque chegou à rede que pertencia ao pacote e não foi possível estabelecer contato com o host. Se o pacote demorou, a gente pode assumir que o host também não existe, porque provavelmente a gente já teria conseguido manter o contato. Então agora vamos para o exemplo prático. Nesse exemplo, a gente vai ter duas redes diferentes. A rede da esquerda e a da direita, que vão ter 2 hosts cada. Então o host A a gente pode interpretar como qualquer aparelho, um computador, um celular, e o host B também. Esses dois pertencem à rede 192.168.1. Então a gente tem que essa rede tem aquela anotação barra 24. A sua netmask, a sua máscara de subrede, seria 255.255.255.0. E na segunda rede nós também temos 2 hosts, o host C e o host D. Cada uma dessas redes também vai ter um roteador. O roteador 1 na rede da esquerda e o roteador 2 na rede da direita. Vamos fazer um exemplo de roteamento. Suponhamos que o host A quer pingar 192.168.1.71. O que ele vai fazer é que ele vai consultar a sua tabela. Ele não tem uma conexão direta. A gente observa que ele não tem uma conexão direta com o host B. Então ele vai encaminhar para o seu default gateway, que no caso é o roteador 1. Então o roteador 1 vai observar, esse pacote pertence à mesma rede que eu? No caso, quando ele fizer o bitmasking, ele vai perceber que sim. Então ele vai mandar o pacote. Como o host B existe, ele consegue confirmar tanto que o pacote foi enviado, quanto que o host existe. Então a gente realizou aí o ping com sucesso. Agora a gente vai tentar pingar um host que não está na mesma rede. Então o host A vai fazer o mesmo processo. Ele vai consultar na sua tabela interna. Eu tenho uma conexão a esse IP? Não. Vou encaminhar para o meu default gateway. O roteador vai realizar o bitmasking. Está na mesma rede que eu? Não. Agora, ele tem duas opções. Ou ele manda para um roteador ou outro aparelho que esteja numa rede mais próxima a essa rede destino,
do caminho, do pacote, ou ele vai mandar para o seu default gateway. Nesse caso, como ele tem uma conexão com o roteador que está nessa outra rede, ele encaminha o pacote para esse roteador. Então o roteador vai consultar. Na verdade, antes ele vai checar, né? Ele vai fazer o bitmasking. Esse pacote está na mesma rede que eu? Sim. Então esse host deve ser alcançável. Ele vai mandar o pacote e aí ele vai esperar a resposta. Se ele não recebeu resposta, a gente sabe que o host não existe ou que ele não é alcançável. E se ele recebeu a resposta, o pacote foi encaminhado com sucesso e a gente sabe que o host existe. Então aqui a gente viu que o roteador, esse aparelho novo introduzido nessa camada, ele vai servir como se fosse um tipo de ponte. Ele vai conectar redes diferentes e permitir com essa busca automática de hosts. O endereçamento agora ele vai sendo passado adiante, vai sendo encaminhado, vão sendo realizados hops até se encontrar o host. E esse algoritmo ele também permite você ver se um host existe ou se ele é alcançável. Você delimitando um tempo limite também, você consegue estabelecer se a conexão é ruim ou um tempo limite para você encontrar esse outro host. Então, eu também vou dar outro exemplo aqui, que eu vou chamar o comando traceroute para o YouTube. Esse comando vai permitir a gente ver os hops que foram realizados do meu computador, do meu host, até o YouTube. Então a gente consegue ver aqui que o meu roteador encaminhou para o meu provedor de internet, que vai encaminhando para outros provedores e vai passando o pacote para hosts que tenham mais conhecimento do meu endereço. Quando ele chega nessa estrela aqui, é porque não consegue se resolver exatamente para qual rede está sendo encaminhado o pacote. A gente percebe que isso começa a acontecer quando acontecem muitos hops. Mas aí, se a gente esperar aqui mais um pouco, a gente vai ver que foram realizados mais ou menos 29, 30 hops até se alcançar o YouTube. E assim a gente consegue ver claramente que o pacote ele vai sendo encaminhado para hosts que têm mais conhecimento, aparelhos que têm mais conhecimento, até finalmente chegar ao seu destino.